Olá! No programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos entender como a ciência pode contribuir para o controle de resíduos ambientais e industriais através da biodegradação. Para falar sobre este assunto, convidamos a doutora Juliana Silveira do Vale, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar, e o seu aluno, o Renan Alberto Marim. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, a professora Juliana e seu aluno, o Renan, que atualmente está no doutorado já, né? Muito obrigada pela participação de vocês no programa, é sempre um prazer recebê-los, adoro conversar com os alunos e a professora também já participou de programas anteriormente, então tê-la de volta no nosso programa para compartilhar toda essa experiência é muito legal, então eu agradeço imensamente a vocês dois. Nós também agradecemos e agradecemos a oportunidade para divulgar um pouquinho do que a gente faz. Perfeito. Renan, você tem uma ampla história aí na pesquisa, né? Não é de hoje que você iniciou na pesquisa. Você podia contar para a gente um pouquinho dessa tua trajetória, falar um pouquinho da sua formação e como que é que você foi e hoje já está como aluno de doutorado. Como que foi essa trajetória toda? Pois bem, eu fiz, como você já disse, a graduação aqui na universidade, né? Eu entrei como aluno de graduação em farmácia, fiz farmácia integral, farmácia generalista na época, né? E sempre me interessei pela iniciação científica propriamente dita. Só que até hoje eu falo, para quem me conhece um pouco, que eu comecei um pouco tarde. Eu não comecei logo no primeiro ano de faculdade, né? Conhecer mais sobre a iniciação. Mas em 2009, eu já consegui ingressar propriamente dito na iniciação. Eu tinha um projeto onde eu estudava a toxicidade que algumas plantas poderiam causar em caramujos, né? É um estudo que a gente tinha na época com o professor Dr. Antônio Laverde, que na época era aqui da instituição. E essa pesquisa a gente perdurou por 2 anos, né? Então a gente conseguiu estudar uma vaga de plantas aí, grande quantidade de plantas tóxicas, e a gente conseguiu comprovar que algumas eram tóxicas e outras nem tanto para o caramujo em questão. Logo depois que eu terminei a faculdade, né, a graduação, sentando com a Ju, conversando com a professora Juliana, né, a gente chama de Ju às vezes, mas... Tanto tempo junto que fica carinhoso, não tem jeito. Durante a graduação também eu era monitor da matéria de Fisiologia Humana e Biofísica, né, durante 3 anos. Então, durante os 4 anos de graduação, 3, a Ju sempre esteve aqui do meu lado, né, dando apoio, enfim. E daí, quando eu teve a oportunidade de fazer, então, o mestrado, busquei a Ju novamente, a gente conversou, ela deu algumas ideias, algumas contribuições, e então ingressei no mestrado em 2015. Daí fiz o mestrado em 2015, defendi em 2016, 17, né? 2017, exatamente. E logo depois já falei, vamos continuar com o doutorado. Ela super topou me auxiliar novamente, ser minha orientadora. E aqui estou, mais um ano, já estou indo para o 2º ano de doutorado, né? Isso é muito firme legal. E forte. Você acha que fez diferença esse teu interesse, mesmo tendo ingressado na iniciação científica, como você falou, um pouquinho mais tardio, né? Você acha que fez diferença para você se interessar por programas de mestrado e doutorado e continuar essa carreira acadêmica para esse lado? Total diferença, porque quando a gente está fazendo um projeto de iniciação científica, a gente realmente coloca a nossa mão ali na massa, como a gente fala, né? Porque na faculdade a gente sempre tem um pouco de teoria e um pouco de prática. Porém, às vezes a gente não consegue aplicar totalmente a prática, né? A gente não tem tempo suficiente às vezes. E na iniciação científica você vê um novo modo,
um tempo mais hábil para você poder fazer aquilo que você realmente está estudando e, claro, um pouco do seu interesse, né? Claro que às vezes alguns alunos acabam ingressando e não gostando, mas quando a gente vê que a gente pode aplicar aquilo que a gente aprende em sala de aula na bancada, no trabalho, é muito gratificante. E como os professores aqui são bastante maleáveis, eles entendem o que a gente quer fazer, eles aceitam as nossas contribuições, nossas ideias, a gente vê então que dá para fazer uma troca ali com o professor de ideias, de contribuições muito grande. Durante a iniciação, a gente vê que a gente está fazendo o que a gente gosta. Não estou fazendo aquilo porque o professor quer que eu faça, não estou fazendo aquilo porque eu tenho que ter resultados. A gente está fazendo aquilo por prazer, porque senão a gente não buscaria a iniciação científica, propriamente dito. Então é ali que já começou um pouco da gente pegar o gosto pela coisa, né? A pesquisa propriamente dita. Por que o resultado deu errado? A gente tem que investigar isso. Por que o resultado deu certo? A gente também tem que investigar porque o resultado deu certo. E é tão gostoso quando sai o primeiro artigo, não é verdade? Uma delícia. Muito Fica bom. tão orgulhoso quando vê o nome no trabalho e vê realmente aquele resultado sendo publicado e divulgado. É fantástico. Sim, muito, muito bom mesmo. E Renan, me diga uma coisa, você teve auxílio, por exemplo, a universidade ofertou bolsa para você poder fazer iniciação científica, no mestrado e no doutorado existe essa opção também, como que é? Durante a iniciação científica eu era bolsista sim, a gente chama de bolsista PIBIC, né? Então durante os 2 anos da pesquisa da iniciação eu era bolsista. E também durante o mestrado e também no doutorado, a faculdade sim, ela dá esse apoio, né? Ela dá essa condição para nós. Eu sou aluno bolsista também no mestrado, fui no mestrado e continuo sendo no doutorado. É um programa da CAPES? É o programa da CAPES, exatamente. A gente chama de aluno taxista, né? Então eu não eles contribuem comigo e eu, como pagamento, dou em resultados, trabalhos, artigos, publicações e enfim. Isso, perfeito, trabalha muito, a gente trabalha. Vê o dia inteiro aí no laboratório e vemos realmente o teu interesse, como você gosta, né, da pesquisa. Desde que eu assumi a diretoria de pesquisa, você já contribuiu conosco em muito nos encontros de iniciação científica que são ofertados pela universidade. Sim. Então, a gente vê todo esse diferencial e esse potencial que os alunos que vêm lá da iniciação científica apresenta. É fantástico. Faz diferença, não faz, professora? Faz toda a diferença e essa formação que o Renan acabou acumulando desde a graduação, com a iniciação, com as monitorias que ele fez e depois com o mestrado, isso é de extremo valor. Para ele, claro, porque é a formação dele, mas para a gente também, para o grupo de pesquisa, né, porque é muito importante. O Renan, por exemplo, já tem 2 artigos publicados, né? O terceiro aí está no forno, está para sair. Então, isso é importante para a gente, porque a gente é medido por publicações, muitas vezes. Mas outra coisa que eu acho que é fundamental, e aí é muito importante lá no grupo de pesquisa, é o apoio que ele dá para os alunos que estão chegando. Então, às vezes a gente recebe alunos com diferentes níveis de experiência no laboratório. Então, eles precisam passar por um treinamento, às vezes alguns já têm uma certa familiaridade, mas nunca trabalharam na área. Então, o Renan está sempre lá e ele, pela personalidade dele, ele é muito solícito, está sempre acompanhando. Então, ele trabalha muito com os outros alunos e isso, para mim, é um valor inestimável. Eu acho que esse é o maior ativo que a gente tem, que é a formação de pessoal. Para mim é muito importante, porque às vezes eu fico envolvida em N outras coisas e eu conto muito com o trabalho dele, de outros doutorandos e dos mestrandos também. A gente tem, não sei se é sorte, eu acho que talvez seja isso, a gente se dá muito bem, então a gente tem um grupo muito coeso e a gente opta por trabalhar de um jeito muito particular. Todo mundo trabalha por todo mundo. Exato. Então, um ajuda o outro e todo mundo coletivamente conduz todas as pesquisas. Claro, cada um individualmente vai ter suas responsabilidades, né? Mas, no geral, a gente trabalha muito afinado. Estou muito feliz com a minha equipe. Essa é a característica, na verdade, que a gente observa do Renan.
e dos demais alunos também, mas ele principalmente, essa facilidade do trabalho em grupo e de envolver todo mundo para que o trabalho seja conduzido, né, daquela forma. Isso é fantástico, realmente a equipe de vocês é de tirar o chapéu. Eu estou bem feliz. Você sabe que eu acho muito importante nós conversarmos sobre isso e deixar o telespectador que está lá em casa entender e conhecer, na verdade, o que a universidade oferta desde o início, sabe? Porque às vezes o aluno ingressa no primeiro ano de graduação um pouquinho perdido e não tem noção muito de tudo aquilo que é oferecido para ele, que ele pode ter crescimento. E falar essas experiências, como a experiência do Renan, que começou na pesquisa muito cedo, e está tendo todo esse resultado hoje, imagina, já está no programa de doutorado, aguardando o 3º artigo, né? Que já está no forninho lá para sair publicação. Então isso é muito importante da gente comentar. Eu agradeço pela fala, pelo resumo e pelo contexto e parabenizo realmente pela experiência. Obrigado. Porque é história de vida fantástica. Renan, eu queria começar a falar agora um pouquinho sobre o teu trabalho. Você, no teu mestrado, teve um resultado muito interessante que tem potencial direto lá para inserção, para aplicação na indústria. Você poderia contar para nós um pouquinho sobre o teu projeto, o que vocês fizeram? Opa, com certeza. Pois então, o nosso trabalho buscava o quê? Visava o quê? No laboratório, a gente trabalha com fungos, né? Cogumelos, propriamente dito. E a gente, buscando entender, elucidar sobre alguns fungos, a gente começou então as nossas pesquisas. O que vem ser o carro-chefe do meu trabalho? A gente tentou fazer, numa escala laboratorial, o ambiente em que esse fungo está vivendo, né, naturalmente. Então, o fungo ele gosta mais de climas úmidos, né, que favoreçam o seu crescimento. E a gente tentou fazer com que isso acontecesse dentro do nosso laboratório. A gente sabe que algumas condições que acontecem ali no ambiente favorecem ou não esse crescimento do fungo. E a gente chama de condições abióticas ou fatores abióticos, que são nada mais, nada menos do que fatores que não são vivos no ambiente. Luz, temperatura, radiação, tudo pH, influencia, né? Tudo influencia, né? Tanto os fatores vivos, como esses fatores, como eu acabei de dizer, não vivos, que a gente chama de fatores abióticos. E o nosso carro-chefe vem ser justamente a luz. E quando a gente fala luz, a gente pensa diretamente na luz do sol, na radiação solar. Porém, a gente tentando... Uso artificial. Isso. A gente tentou utilizar outros métodos que pudessem nos trazer mais luzes, como a utilização de luz LED, que atualmente é o que está bastante em uso em casas, empresas, no nosso mundo inteiro. Perfeito. Então a gente colocou esse fungo, né, a gente deixou esse fungo exposto a algumas luzes de LED vermelho, amarelo, verde e azul, e também no escuro, né, na ausência, e a gente estudou todo esse crescimento, como esse fungo se comporta, se esse fungo ele cresceu bem, se ele não cresceu bem, e também como as enzimas que esse fungo pode produzir, tanto na presença quanto na ausência dessas luzes. Então, a gente fez todo esse estudo aí. Excelente. Muito interessante, nós vamos aprender um pouco mais sobre esse estudo já no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, aí voltamos já. Você que está em casa, não saia daí, é muito rápido. Nós já voltamos. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas
direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, a professora Juliana e o Renan. Estamos conversando sobre o projeto de pesquisa que foi desenvolvido durante o mestrado do Renan. Renan, no bloco anterior você estava falando sobre os fungos, né, que vocês fizeram, avaliaram toda essa questão da luminosidade, diferentes condições de luminosidade, como que aconteceria o crescimento desse fungo para que ele pudesse produzir, enfim, enzimas ou outros produtos que podem ser utilizados. Como que aconteceu a sequência do trabalho? Pois bem, colocando esse fungo nessas condições, como a gente já havia dito no bloco anterior, né, de luminosidade, a gente buscou ver, propriamente dito, se esse fungo ele crescia bem, de uma maneira macroscopicamente dizendo, né, e também microscopicamente, tentando avaliar enzimas que ele pudesse produzir. O fungo que a gente trabalhou no nosso laboratório é chamado de Lentinus crinitus. Ele é um fungo... Como é que é o nome? Lentinus crinitus. Lentinus crinitus. Isso. Os nomes são sempre difíceis, né? São. E ele é um fungo nativo aqui da nossa região do Brasil e a gente conseguiu isolar ele na região aqui de Umuarama também. É mesmo? Então, como ele é um fungo brasileiro, vamos assim dizer, né? E não se sabe muito sobre ele, o nosso trabalho vem tentar, então, descobrir, né? Deixar esse fungo mais à mostra, entender um pouco mais esse fungo. Então, a gente vem trabalhando com isso. Ele cresce naturalmente aqui na região? Em Umuarama tem o crescimento natural dele? Na verdade, ele é um fungo de ocorrência muito ampla, principalmente região tropical. Na região urbana, ele pode acontecer crescendo em madeira em decomposição. Então, às vezes, corta uma árvore na rua, aquele toco que fica desenvolve alguns cogumelos, né? E ele acaba crescendo nesse tipo de ambiente. O interessante desse fungo é que ele e mais algumas outras espécies aparentadas fazem parte da dieta tradicional dos índios Yanomami, lá na Amazônia. E eles têm uma cultura tradicional de buscar esse cogumelo na floresta e de preparar, porque ele é muito duro. Apesar de ser um cogumelo, ele é um cogumelo bastante rígido, mas eles se alimentam e ele tem propriedades medicinais, então ele é muito importante para essas populações. Mas ele acontece, normalmente o pessoal coleta no bosque ou perto de mata, mas ele é um fungo que acontece, digamos que seja cosmopolita. Ele acontece na cidade, então não é difícil de encontrar, até relativamente simples. E como que vocês obtêm isso para pesquisa? Vocês compram isso de um banco ou vocês vão a campo para poder coletar e tentar fazer esse crescimento no laboratório? A gente vai a campo. Ah, vocês vão a campo mesmo. Às vezes a gente acaba recebendo, né? A gente tem alguns que são doações. Né, de outros pesquisadores. Né, a gente tem algumas colaborações com pesquisadores da Argentina, do México e eles trocam linhagens com a gente. Mas esse daí, quando o Renan chegou, ele já estava isolado, mas a gente, acho até que foi o professor Nelson Colauto, que isolou, ele estava crescendo numa casca de coco, que já estava bem antiga ali no ambiente, aí ele leva para o laboratório, a gente tem uma técnica para abrir o basidiocarpo, que é o chapéu do cogumelo, isolar, colocar em meio de cultivo e ele passa isolado. Claro, aí a gente tem que identificar para ver se é ele mesmo, né? E aí a gente pode produzir ou mantê-lo
em crescimento vegetativo, que a gente chama, que é o micélio, nas plaquinhas, que é o que o Renan mais trabalha, ou a gente pode dar condições para ele produzir cogumelo. E isso tem sido feito também, outros alunos têm produzido bastante lá no laboratório. Interessante. E daí depois, então, que você fez todo esse estresse da parte da luminosidade e conseguiu extrair, então, os componentes ali do cogumelo, e qual que foi a sequência a seguir? Então, a gente, fechando aí essas condições, a gente foi buscar enzimas que esse fungo poderia estar produzindo, né? Porque, na verdade, quando vai pensar lá na indústria, o interesse é nesses produtos, exatamente, né? Isso que ele produz, enfim, que vai ter alguma ação específica que pode ser usada lá na indústria. Exatamente. Por isso, estudar, então, cogumelos. Exato. Na verdade, são os produtos do metabolismo do fungo que interessam para a gente especialmente, né? Ou como aplicação industrial ou medicinal. Aí, dependendo do que você estiver estudando, as aplicações são várias, né? Vocês encontraram alguma coisa nele, Renan? Interessante? A gente encontrou uma enzima, uma das enzimas, né, das tantas, mas a gente encontrou a enzima que é denominada de lacase, que vem ser, como a gente diz, o carro-chefe do nosso trabalho aí, durante o meu trabalho, principalmente durante todo o percurso do mestrado e agora também um pouco no doutorado. Então, o que é essa lacase, né, que a gente tanto fala, como todo mundo comenta? Lacase é uma enzima, obviamente, em que, em certas condições, esse fungo vem a produzir. Provavelmente, quando esse fungo ele se encontra um pouco estressado, né, ou que ele necessita de algum agente externo que cause isso nele, ele acaba produzindo essa enzima. E essa enzima ela é bastante conhecida por fazer algumas degradações, principalmente na lignina. Ela é uma das principais enzimas que consegue fazer a degradação da madeira, como a gente diz, né? E a lacase, ela é bastante utilizada já, ela é utilizada como descolorante de produtos têxteis, é utilizada em algumas indústrias também, na indústria da papeleira, na indústria farmacêutica, e foi um achado que a gente conseguiu encontrar aí nesse fungo também, a produção de lacase. A produção dessa lacase, ela não é única e exclusivamente só desse fungo que vocês isolaram, né? Ele pode ser produzido por outros fungos também. Mas também não é é comum que todos os fungos produzam lacase? Não todos os fungos. Na verdade, assim, existe um conceito de que, basicamente, todos os basidiomicetos, que são as orelhas de pau e os cogumelos, produzam essa enzima. A quantidade de enzima que eles vão produzir vai depender do ambiente em que eles estão crescendo, né? Pensando em condições naturais. Normalmente, aqueles que crescem em madeira, que são chamados coletivamente aí de fungos da podridão da madeira, esses produzem mais, porque para conseguir os nutrientes para viver, eles têm que obrigatoriamente degradar a madeira. E como a madeira é muito resistente, eles precisam aí de um consórcio, um conjunto variado de enzimas para fazer essa degradação. Normalmente existe uma combinação aí de 3 ou 4 enzimas que fazem isso, a lacase é uma delas, mas nesse fungo que o Renan está estudando especificamente, a gente já testou as outras enzimas, né? Mas ele produz muita lacase, não produz uma outra e produz apenas traços da terceira lá, que é importante. Então, ele como outros, né, produz mais lacase do que outras enzimas para degradação de madeira especificamente. O que não quer dizer que outros fungos não produzem, né, e a gente está focando nesse especificamente. Mas... E essa lacase, ela também pode ser diferente, né? A forma como essa enzima vai trabalhar, ela pode ser diferente para determinados cogumelos, no qual ela está sendo extraída, que daí ele vai ter uma ação mais específica para uma determinada atividade lá na indústria ou para outra, ou não? Sim, sim. A atividade dela. Como a lignina é um polímero aromático muito, muito complexo e de difícil degradação, o fungo normalmente se adapta a essa condição desenvolvendo uma variedade grande de enzimas para que ele possa degradar inicialmente e depois ainda metabolizar os subprodutos e criar um ambiente favorável para o crescimento dele. Existem espécies de fungos em que já foram detectadas
17 lacases diferentes. Nossa! O padrão em Basidium micetus, em cogumelos, é que eles tenham mais de um gene de lacase, que a gente chama de isoenzimas, né? E que dependendo da condição, ele produza mais de uma, menos de outra, e a atividade muda totalmente. Essas enzimas têm diferentes afinidades por substrato, pelos corantes que a gente testa. Então, a gente precisa avaliar cada condição experimentalmente para ver como é que aquele conjunto de enzimas está sendo produzido, se atua. Então, muda. Ana, esse específico que vocês encontraram, conseguiram isolar, vocês verificaram, então, que a ação degradatória dela, enfim, seria mais para a questão da lignina mesmo? Qual que seria a aplicação direta dela, enfim, que vocês imaginam, né, dessa lacase que foi encontrada? O que a gente realizou ali no laboratório, os testes que a gente acabou realizando, foi ver a potencialidade que a lacase tem em descolorir corante têxtil. Então, a gente fez o que ali no laboratório? A gente colocou esse crescimento do Lentinus crinitus, né, na presença de corante têxtil. Esses corantes, geralmente, eles causam bastante contaminação, esses resíduos para a parte ambiental não causa? Exatamente. Foi aí que a gente começou a estudar o Lentinus na descoloração. Porque quando a indústria faz a coloração da roupa, né, têxtil, a gente vê que ela utiliza milhões e milhões de litros de água e essa água ela acaba ficando, então, impura, vamos assim dizer. Ela acaba ficando contaminada com o corante que foi utilizado. Certo. E às vezes o descarte é bem errôneo e a gente vê contaminações em alguns rios, lençóis freáticos, entre outros. Então, o que a gente buscou? É que a gente buscou tentar utilizar essa enzima lacase para recuperação dessa água. Não 100%, claro, mas a gente tentou elucidar se a lacase conseguiria fazer com que ela descolorisse, né, a descoloração desse corante. Então, um dos testes que a gente acabou realizando foi justamente esse. Se a enzima produzida, claro que com a ajuda de outras, mas também com a lacase, poderia ser o suficiente para a descoloração de corante. Nossa, que legal. A gente, como eu disse, utilizando a luz também, porque a luz ela vem auxiliar como um potencializador, dependendo das condições ou não. Então, qual foi o nosso achado aí nesse trabalho? A gente viu que a lacase ela consegue fazer, de algum modo, a quebra dessas ligações do corante, né? Ela quebra a estrutura do corante, vamos assim dizer, e deixa a água não pura novamente. Não diria que é uma água que é possivelmente tratada para a gente poder beber, mas é uma água que pode ser utilizada para fazer uma nova coloração. Bem então, sim, a lacase ela consegue reverter esse processo de pegar aquela água que estava com corante, desmembrar toda a estrutura e deixar a água própria, vamos assim dizer, para fazer uma nova utilização dela. Ou seja para um descarte mais eficiente, né? E não um descarte como Esse acontece. Reaproveitamento, ele não vai atuar só como um melhoramento da parte ambiental, mas também pensando em custo, né, para a indústria. Exatamente. Porque se tiver uma recuperação, eu imagino que o uso da enzima, ele vai se tornar, então, menos custoso do que todo o descarte com a contaminação ambiental e ter que fazer o processo todo novamente, não é? Por lei, a indústria é obrigada a tratar efluente colorido. Excelente. As técnicas convencionais de tratamento de efluente colorido são muito caras e geram resíduos adicionais, resíduos que devem ser ou aterrados ou incinerados. Se a gente conseguir desenvolver uma aplicação enzimática e favorecer uma biodegradação, no final a gente vai ter resultante daquele corante CO2 e água, que não são tóxicos, né? E que vão economizar bastante para a indústria. A gente pretende chegar lá. No trabalho do Renan, inclusive, ele fez um cultivo na presença do corante. A gente viu que o fungo é muito resistente, ele foi cultivado em alta concentração de corante, então ele cresceu muito bem, né? Ele até utiliza o corante como nutriente, então ele não se importa com o ambiente contaminado e estressante que ele está.
e produziu muito mais lacase na presença do corante. Nossa, então, excelente. o corante induz justamente porque ele está querendo se defender, então ele produz mais lacase para tentar dar uma diminuída na toxicidade do ambiente que ele está. E uma das coisas que ele, acho que chegou a 100% de descoloração, e a gente viu que existia diferença. Então, se você coloca o fungo para crescer no corante, mas em luz no escuro, ele vai degradar um percentual. Mas se coloca em um LED colorido, na luz vermelha, acho que foi o mais expressivo, ele degrada muito mais. Então, uma aplicação, uma enzima e uma luz que de baixo custo, alta durabilidade, né? E que você melhora o resultado muito, muito, muito. Excelente. Vocês estão de parabéns pela condição do trabalho, pela realização. O programa está chegando ao fim, mas eu adorei a discussão, gostei muito de conhecer um pouco do teu trabalho. Renan, vocês estão de parabéns, tanto você quanto a sua orientadora. E continuando, né, a sequência aí com o doutorado, a hora que você finalizar o doutorado, você vem contar para nós novamente o que você desenvolveu lá, tá bom? Claro. Eu agradeço. Você que está em casa, muito obrigada por sua audiência e eu espero você na próxima semana.